É por sua causa que ele agora não tem a menor noção de nada. Você protegeu ele a vida toda, sem deixar ele pensar sozinho, e agora ele não pensa em nada. Ricardo! Quando a gente observa o personagem Ricardo do Incrível Mundo de Gumball, é bem fácil de perceber os defeitos que ele tem. Como, por exemplo, o fato dele ser um dos caras mais preguiçosos que eu já vi em um desenho. Na maior parte do tempo, o maluco tá sempre deitado no sofá, comendo alguma coisa, sem fazer absolutamente mais nada além de assistir TV e dormir. O Ricardo odeia que os outros peçam para que ele faça qualquer coisa, por mais pequena que seja, e também não se importa muito com seja lá o que tiver acontecendo ao redor dele, além de sempre tentar evitar que atribuam alguma tarefa a ele, fingindo que tá dormindo, ou de qualquer outra forma que seja possível. E quando a Nicole acaba passando alguma tarefa pra ele cumprir, o mesmo quase sempre demonstra que não consegue lidar com o peso da responsabilidade, por mais leve que seja, e normalmente acaba se enrolando e se atrapalhando todo e acaba não conseguindo cumprir aquela tarefa, ou até mesmo fazendo com que aconteça o oposto daquilo que a Nicole pediu pra ele. Basicamente, ele não se vira bem com nenhum tipo de responsabilidade. E se a gente parar pra prestar atenção nas atitudes, nos defeitos e nos pensamentos que o Ricardo apresenta, a gente percebe qual é o ponto que mais define aquele personagem: a infantilidade. Tudo gira em torno desse fator. Ao longo do desenho, em praticamente todos os momentos onde ele aparece, o mesmo sempre tá agindo de uma forma imatura, igual a uma criança, às vezes tendo atitudes até piores do que as próprias crianças. Ele chora quando não tem aquilo que quer, não consegue lidar com o fato da mãe se casar de novo, não consegue se comportar em ambientes sociais ou respeitar regras. Um episódio que retrata bem o modo como essa infantilidade dele é capaz de irritar a Nicole é aquele que se chama O Limite, se eu não me engano, onde ela diz repetidas vezes pra ele e as crianças não colocarem doces no carrinho de compras, só que mesmo assim ambos continuam insistindo e fazendo isso, sendo que o Ricardo deveria dar o exemplo pros filhos dele, o que deixa a Nicole tão brava, mas tão brava, que ela passa do suposto limite dela e vira isso daí. E como a gente já sabe, o Ricardo não é um personagem muito inteligente, e esse nível baixo de inteligência contribui para que ele cometa muitos erros e acabe sendo um cara incompetente diversas vezes, que parece não ser capaz de fazer nada direito, muitas vezes estragando tudo e deixando os outros membros da família irritados ou decepcionados. Ele simplesmente não tem capacidade de lidar com situações e tarefas básicas da forma que um adulto lidaria. Só que é claro que tudo isso torna o Ricardo engraçado. Esse sempre foi o lance dele no desenho. Mas tu sabia que existe uma síndrome para esse comportamento que ele apresenta? E o nome é justamente Síndrome de Peter Pan. Essa síndrome desperta no indivíduo comportamentos infantis e inseguros que o impedem de amadurecer completamente como os outros, o que acaba fazendo com que ele falhe em diversos assuntos da vida adulta. Essas pessoas se recusam a crescer e possuem muito medo de ser julgadas pelos outros. E tem uma cena de um episódio que retrata muito bem esse medo, onde o Ricardo precisa ir na escola junto com a Nicole para participar de uma reunião de pais. Só que a Nicole precisa colocar ele no carro à força, já que ele tenta evitar de entrar a todo custo, e demonstra um medo gigante de rever a antiga professora, ser julgado por ela e entrar dentro de uma escola mais uma vez, mesmo depois de todos esses anos, já que na mente dele, ele ainda não se sentia como um adulto. Esse transtorno foi batizado com o nome de Peter Pan porque é exatamente como se as pessoas vivessem em um mundo imaginário, onde elas não têm a obrigação de amadurecer, por isso não possuem sucesso em relações profissionais ou familiares. E olhando pro Ricardo, a gente percebe que ele nunca tá empregado, e a relação familiar dele não é tão boa assim, já que é notável que a Nicole tá sempre sobrecarregada, com raiva e ansiosa, já que ela tem que lidar com praticamente tudo sozinha, e também demonstra uma grande insatisfação com ele, por ser dessa maneira. O medo de viver no mundo real é tão grande que o indivíduo não consegue se desprender da figura de um responsável e deixar de ser dependente dessa figura. E parando pra pensar, na maior parte do tempo a Nicole é bem mais uma mãe pro Ricardo do que uma esposa, pra falar a verdade. Em diversos momentos é como se ele fosse mais um filho que ela precisa cuidar, dizer a forma que deve se comportar, ou até dizer o que pode ou não pode, já que ele não tem muita noção. O Ricardo é extremamente dependente da Nicole para quase tudo, já que pessoas com essa síndrome possuem incapacidade de cuidar de si mesmo e assumir a responsabilidade das suas próprias ações, e consequentemente acabam sempre se agarrando a uma figura responsável para salvar elas e resolver todos
todos os problemas. Uma das principais causas dessa síndrome é ter tido uma infância muito feliz e com um conforto muito grande, onde existia pouco ou nenhum estímulo por parte dos responsáveis para que a criança começasse a ter mais responsabilidades e amadurecesse. E literalmente tem um episódio que é todo focado na questão do Ricardo ter se tornado um adulto incompetente, que não sabe fazer absolutamente nada porque a mãe dele fazia tudo por ele o tempo todo quando ele era uma criança, o que fez com que o Ricardo nunca pensasse sozinho, resolvesse seus próprios problemas e desenvolvesse algum tipo de responsabilidade. E depois de se tornar um adulto, ele seguiu sendo incapaz de pensar sozinho e de viver sem um responsável. E o mais irônico é que a justificativa da mãe dele para fazer isso foi o manter seguro. Só que a falta de exposição à vida real acabou fazendo com que o Ricardo ficasse em perigo diversas vezes depois de crescer, por não ter a mínima ideia do que fazer em situação nenhuma. A criação dele, sem dúvidas, foi a causa dessa síndrome de Peter Pan. E se tu conhece alguém que se encaixa em tudo que eu falei aqui, é preciso saber que a gente tem que ter muita paciência e empatia com essas pessoas, já que na maioria das vezes elas não conseguem controlar a maneira como estão se comportando e nem percebem isso. É algo que necessita de tratamento psicológico. E se por acaso tu mesmo se identifica com o que foi dito aqui, o primeiro passo é assumir que possui uma doença e buscar por ajuda profissional para conseguir melhorar e também ter uma vida melhor. Eu sei bem como a mudança pode ser uma coisa muito assustadora, e crescer em si é algo assustador, porque se resume a uma série de mudanças e coisas acabando. Só que a gente não pode se dar o luxo de ser criança para sempre. A gente não pode se dar o luxo de viver na terra do nunca, porque ela não é real, mas a terra dos arrependimentos é real. E são tantas as pessoas que ficam lá para sempre que nem dá para contar. Então não tenha medo de crescer, não tenha medo do mundo, não tenha medo da dor, não tenha medo de ter medo. Tudo isso faz parte, e cada um de nós segue fazendo o melhor possível. Em cima da porta de saída da tua zona de conforto existe uma placa que diz viver, mas talvez tu nunca tenha lido por sempre se manter longe demais dessa porta.